Emily, o que é que a gente faz para quem não puder ver essa apresentação? Aí a gente vê o que faz com o vídeo ainda. Emily tá anotando o nome de quem tá chegando para poder ter a lista de frequência. Eu não lembro, mas é porque eu não lembro como é que gera uma lista de frequência aqui, mas tem um jeito de pegar todo mundo que entrou, mas eu não lembro como é que é. Faço a mínima ideia. Antônio, eu sei como é que faz. Eu tenho essa imagem lá pro canto que parece que é desse lado aqui. Aí pronto, tem o horário, o chat e se o pessoal fez o centro do lado. Sim. Aperta lá. Não, Aí eu vi. Tem umas mensagens do pessoal aqui já. Você mandou um oi, não foi também? É. Não, o chat aqui tá aberto, então eu só vou ver direito assim quando vocês realmente tiver alguma coisa importante. Tipo, Anthony mandou M, A, lá, 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 lá. Aí, tipo, assim, é um pouco complicado, né? Tipo, pô, gente, Anthony tem uma coisa pra falar, ó. Miau! Aí, assim, não tá muito certo. Mas enfim, o chat vocês ficam à vontade, eu não vou ficar chato com o chat, não. Vocês podem. Desde que vocês prestem atenção, eu não me importo se vocês vão ficar conversando no chat. Entretanto, vocês vão ter um teste quando terminar essa formação. Eu vou mandar o link, é um formulário, vocês vão só marcar as alternativas e tem uma única resposta, aliás, uma única pergunta que vocês vão ter que digitar, que é um texto, aí vocês vão ficar livres. Vale 10 pontos, a nota já vai sair assim que vocês terminarem. Lembrando que, assim, eu acho que a nota vai sair assim que terminarem e o texto, todo mundo que respondeu vai ganhar um ponto. Então, depois se eu ver que teve algum absurdo nas respostas do texto, aí eu falo com o pessoal aí no privado. Antônio? Fala, Antônio. Mas como assim um texto? É um texto. Eu vou depois eu explico para vocês. Eu elaborei um questionário, tudo pela internet, não precisa nem ter e-mail se precisar responder. Eu vou mandar o link lá no grupo. Vocês vão entrar, clicar no link e vão responder. Aí eu vou mostrar para vocês como é bem simples. Vocês só vão clicar no link e já vai direto pro questionário. É bem leve, não puxa nem internet nem nada. E vocês vão marcar. São tudo de marcar, é 9 perguntinhas de marcar. Aí vocês vão marcar lá, só marcar a bolinha. Quando terminar, vocês cliquem em enviar e pronto. Eu recebo as respostas. A nota de vocês já está programada para sair na hora. Então vai valer 10 pontos. Vai ser tudo sobre a formação de hoje. A única coisa que vocês vão ter que responder de texto é o nome completo de vocês, que eu acho que acho que é a primeira pergunta, que é o nome completo. Essa não vale ponto, porque, né, gente, convenhamos. Vale ponto o nome. E o texto escrito de vocês, a última questão. Eu tentei criar um sistema para não colarem, de embaralhar as perguntas, só que aí ficou meio feio, assim, porque o nome ia estar para vocês preencher o nome lá no final ou lá no meio. Aí eu achei meio zoado. Não, quem colar aí depois vai ter que se confessar mesmo. Aí vocês que lutam, mano. Não posso fazer nada. Lembrando que já tá gravando, viu, a tela? Então tudo que vocês falarem aqui já tá sendo tudo gravado, vai ficar tudo registrado, vai ficar em um vídeo. Só acho que não vai ter como mandar pro WhatsApp. Pesado. Antônio? Fala. Se as mensagens no chat aí chegarem em inglês, eu mudei a configuração do meu computador para o inglês, eu tô tentando aprender. Então, aí você fica à vontade aí. Quem é a doutora do inglês aqui é Emily Anthony. Eu vou agora desativar meu microfone, vou iniciar a apresentação aqui só do Santo Evangelho, e Emily vai tomar de conta de vocês nesses momentos iniciais, ok? Então, vou ficar só com a câmera ativada e a apresentação na tela. Não, ainda não. Não sou o rei de inglês, não, que nem minha irmã, não. Eu sou o rei do espanhol, rapaz. Vou mudar as configurações para o espanhol agora. Se alguém puder dar um sinal, vocês conseguem ver a apresentação, a tela, o que é que tá aparecendo?
Tá aparecendo a câmera de vocês aqui, né? Tá aparecendo a gente. A gente Pronto, tá se vendo. show. Pronto. Agora vou mudar a tela e vocês dizem se tá aparecendo o evangelho. Ok, Letícia? Ok. Tá aparecendo agora. Pronto, show. Porque fica melhor assim. Então vou deixar aqui com vocês e quando a Emily começar o evangelho eu mudo. Gustavo entrou também, ó. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A paz de Cristo a todos. Gustavo. Pai de Cristo. Emily, seu microfone está desativado. Agora dá para escutar um som. Não sei se é daí. Fala alguma coisa. O microfone do seu telefone tá bugado. Acho que você vai ter que tirar. Não tá dando pra escutar muito bem, não. Se ela tiver de fone, é o fone. Eu tenho os dois fones aqui e dá muito problema eles. Só tenho esse e outro, mas funciona. Ambos os dois. Não, o engraçado é que os três que eu tenho aqui são dois bem. Um tá remendado com durex e o outro ele tá todo bichado. Só que acontece, eles pegam no computador. Agora, quando eu vou fazer alguma live no telefone, eles não pegam. Aí eu tenho que ficar fazendo sem. Mas o problema é no meu telefone. Ô, Antônio, deixa eu contar a história. Eu tava usando o microfone, né? Assistindo. O microfone foi meu ouvido. Eu tava aqui assistindo, tal. Aí do nada minha irmã jogou a vida, cortou o fone ouvido. Do nada. Ai, Felipe. Gente, cadê a Emily, pelo amor de Deus? Ela tá botando lá no WhatsApp. Eu vou fazer E uma nós mágica. estamos ouvindo. Eu vou fazer uma mágica, eu vou aparecer no quarto dele. Não é bem uma mágica. Eles moram na mesma casa. Enquanto o Emily tá corrigindo os problemas técnicos do microfone, eu vou mostrar para vocês o questionário, só para vocês terem ideia como vai funcionar, ok? Ó, vocês conseguem ver que eu tô apresentando, né? Gustavo, pode dar um sinal que tá vendo a apresentação pastoral dos coroinhas, questionário primeiro? Tô vendo, Antônio. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Não sei como vai ficar na tela dos telefones. Esse é o formulário da minha escola. Eu faço todo dia o formulário Pronto, deles. então Gustavo já sabe como funciona. É bem simples, né, Gustavo? Não tem Muito fácil. tem muito Com segredo. certeza. Eu vou mandar o link depois para vocês, mas o link já tá salvo aqui comigo no WhatsApp, tá no grupo que só tem eu. Emily, não estamos lhe ouvindo. Você tá perguntando, eu estou respondendo. Não estamos. Não consigo ouvir Emily também. Ninguém consegue. Aí, enquanto ela corrige, vamos só vendo aqui como é que vai ser. Aqui Porque tem uma Mateus, imagem. porque Mateus não leva a câmera dele para lá, ou então ela vem para lá. Não entendi. Fica mais fácil, assim pega. É uma possibilidade, né, também, ela ir lá para Mateus. Caso não dê certo. Ou o Mateus levar lá alguma coisa, não sei. Ela tá vindo pra cá já, gente. Só pra, como eu comecei, não terminei, ó. Aqui vocês vão ter uma foto só de abertura. Vão colocar o nome completo de vocês. E cada uma dessas questões é para marcar uma bolinha. Vocês vão marcar uma só. E a do texto que eu falei é essa questão aqui. Aí vocês vão clicar aqui e vão digitar a resposta. Quando vocês terminarem tudo, vocês clicam em enviar. A nota já está programada para sair na hora. Então,
Vocês já vão saber se vocês tiraram nota boa, nota ruim. Vai ficar mais tranquilo. Lembrando que o texto não tem uma nota correta. Eu acho que eu já dei a atribuição de 1 ponto para todo mundo. Eu não lembro. Então depois eu acho que eu vou ler os textos e aí, enfim, eu falo com vocês. Oi, boa tarde. Agora tá ouvindo. Dá vontade de dizer, Emily, não estamos lhe ouvindo, mas estamos lhe ouvindo, Emily. Pronto. Peraí, eu pego a cadeira. Gente, só um minuto, eu vou ter que entrar aqui, vou ter que sair, vou entrar em outra coisa. Desculpa aqui, rapidinho, rapidinho, viu? Vou pegar melhor você. Então, boa tarde. Vou falar algumas coisas, né? Algumas orientações. A gente sabe que saiu o decreto para a reabertura das igrejas, né? Vou falar sobre isso para depois entrar na questão da oração, né? E aí, dia 10 de agosto desse mês, vai abrir para a oração pessoal. Então, as pessoas que querem rezar podem ir para a igreja para rezar. Isso o Padre João, ele não falou ainda em relação ao horário, ele não falou ainda, só falou que dia 10 de agosto vai abrir a igreja, né, para oração pessoal. Dia 17 de agosto, eu acho que é 17, ou é 19. 17 de agosto vai abrir para coisas, missa só na matriz, nas matrizes, né? Aí depois, posteriormente, é que vai abrir para as capelas, para as outras comunidades, né? E aí, o que é que aconteceu? Estava esperando o pronunciamento de Padre João se iria voltar às reuniões. Não vai abrir, não vai voltar às reuniões estão suspensas. Então, assim, vamos esperar, né? Eu acho que ele estava falando que esse ano não volta mais às reuniões, né? Só o próximo ano. Então, assim, se não voltar, por enquanto a gente vai ficar se reunindo assim, é o único jeito. Em relação à escala, eu não posso lhe dizer ainda, mas eu sei que as reuniões estão suspensas. Até segundo momento, não sei. Escala, a gente vou me pronunciar novamente, né? Que a gente vai ficar fazendo as reuniões todo sábado, né? As formações, mas a gente vai se pronunciando com. Se ele disser, não, eu quero os coroinhas de volta, ou não quero, eu quero, ele vai dizer, tá certo? Aqui tem 9 pessoas, né? Vou começar, né, logo começar lá a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Felipe, reza Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nosso, Letícia, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, né? Vamos fazer o evangelho, a partilha. Como aí vocês já estão vendo, né? Mas quem tiver Bíblia, abre a Bíblia em Mateus 14, do 1 ao 12. Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 12. Antônio está com Jesus misericordioso na tela. Amém, a misericórdia. Amém. Pra acompanhar digital mesmo. Pronto. Miseramém. Aí é só a primeira formação, mas aí a próxima vez vocês trazem a Bíblia, viu, seu Gustavo? E acha a Não, Bíblia. se você quiser que eu traga, minha Bíblia tá aqui. Só que eu prefiro copiar digital. Eu Pronto, tô na tá minha certo. escrivaninha, na minha escrivaninha tá tudo. Meus livros, minha Bíblia, meu tudo. Minha escrivaninha tem tudo. Muito bem. Vou começar, pode? Felipe? Pode. Achou? Achei. Letícia, achou? Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Esse é João Batista, ressuscitado dentre os mortos, e por isso o poder milagroso atua por meio dele. Herodes fizera prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por instigação de Herodíades. Tá igual não, né? Nesse tempo. Eu vou ler por aqui, porque a minha Bíblia é diferente, é a do peregrino. Ó, dona Emily, coisa feia. Não, mas Gente, vamos lá. Antônio, eu não tô Naquele tempo, Ah, tá. para de fofocar. Miau! Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades lançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João. Cadê, meu Deus? De João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato entregue à moça e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, gente, como eu sou muito caridosa, eu vou deixar vocês falarem o que vocês entenderam do Evangelho. Eu entendi que a mulher lá queria a cabeça do homem lá. Aí ele não queria matar o cara por causa do aniversário dele e tal. Aí ele viu a mulher dançando, aí gostou da mulher e prometeu fazer tudo o que ela queria. Aí ela pediu para cortar a cabeça do cara e dar na bandeja, e ele fez isso. E ela levou para a mãe dele.
Dela, no caso. Sim, tá bom. Mas o que é que Deus falou através dessa leitura? Eu me lasquei. Acho que as promessas, será que a gente tem que cumprir as promessas? Pronto. Gustavo, fica calado é melhor. Hoje é meu dia de, né, ficar caladinho, que eu falo muito. pronto. Hoje é mais, né? Fica calado. Felipe, Eu entendi que todos eles teve tudo o que prometeu Jesus cumprir. muito bem. Então, o evangelho ele fala sobre João Batista. A gente sabe que João Batista foi da família de Jesus, né? O que é que João Batista foi de Jesus? Primo, Isso, primo. E aí, João Batista ele era um profeta. Porque o que um profeta faz? Ele anuncia a vinda do Salvador, né? A gente aprende isso. E aí, o evangelho de hoje ele nos diz isso. Tanto Jesus como João Batista não negaram a verdade, né? É isso que fala hoje o evangelho. Tanto Jesus como João Batista, porque eles não eram da... E quem nega, né, quem mente, é da família do demônio, né? Diabo. Eu falo diabo. Então, assim, quem prega a verdade, a honestidade, a justiça, é porque é da família, Meu Deus. como é parente de Deus. Que tinha um evangelho essa semana que falou, parente de Deus. Como todos sabemos, né, também, o ser humano, não, Deus é a semelhança do ser humano. Então, assim, que o evangelho hoje nos diz para a gente se encorajar, né, de tomar a questão do tomar, é porque hoje eu estou muito sem palavras, mas É normal. tomar como exemplo, chegou a palavra, tomar como exemplo a vida de João Batista, né, que foi um precursor de Jesus, que a gente possa ter essa mesma coragem, porque a mulher pediu a cabeça dele na bandeja, então ela queria a morte dele, né? Que a gente possa ter essa mesma força como cristão, como ser humano, ter essa força de dar a nossa vida por Jesus, né? Hoje iniciou o mês de agosto, quem não sabe, mas mês de agosto é mês das vocações. Então, que a gente possa rezar pelos nossos padres, pelos nossos seminaristas e pelos nossos vocacionados da paróquia. Eu já né? falei isso. É verdade, seminarista. Né? Mais alguém? Alguém ainda fala? Eu. E os coroinhas ficam E o quê? Os coroinhas ficam ali. Sim, os coroinhas a gente reza para que eles sigam uma vocação, né? Porque Deus, Deus nos deu, né? Tá rindo de quê, Gustavo? Quando Deus nos deu, deu, né? Nos criou, eles deu uma vocação para todo mundo. Que tem gente aqui, sabe, que foge das vocações, sabe? sem citar nomes. Ele tá fazendo que nem eu quando era pequeno. Quem será? Deixando o lápis bem molinho, assim, quando mexe. ai meu Deus, fugi das vocações, nossa. Pois é, cada um tem sua vocação. As vocações são... Não faça... As vocações são matrimônio, para quem quer casar, né? E celibato, que é que é não casar, né? Aí tem o para ser padre e para ser freira. Então, aí a vocação para qualquer pessoa, tá certo? Eu vou sair agora, né? Que agora a reunião vai ficar com o Antônio. E aí, próximo sábado, a gente vai ministrar a formação sobre... Eu vou ministrar a formação sobre posições litúrgicas e objetos litúrgicos. Uma dúvida. Então, no caso, a reunião vai ser todo sábado, é isso? Isso, todos sabem. Porque vai ser curta, né? Então, vocês já estão em casa mesmo? Só uma horinha mesmo.
Já tá acabando, viu? Já tá acabando? Aí, Já falta 20 minutos. tá acabando não. Viu? Aí pronto, isso que eu vou sair agora, quem vai ficar na reunião é Antônio. E aí vocês respondem o formulário lá e pronto, viu? Antônio tá muito engraçado, que ele tá só mudando de câmera, aí ali fica parado, ele vai pra de lá. Aí a de lá fica mudando os negócios. Ai, coisa estranha. Aí pronto, aí eu tô com muita saudade de vocês. Eu puxar o vídeo. Tô aqui. Só não tô com cara de Antônio, porque eu vejo ele todo dia. Eu estou triste. Não, é assim, eu acho que isso não parece muito verdade. Então, pronto. Qualquer coisa eu vou falando sobre as escalas, viu? Aí qualquer coisa eu vou falando. Falar no grupo dos responsáveis e dos coronhas mesmo, viu? Depende da missa, viu? A missa hoje é de 5 horas da tarde e tem amanhã também de 5 horas da tarde também. Na igreja? Na missa. Não, Eu assisti a missa pela televisão, gosto que sim. pela televisão. A missa da Canção Nova acho muito boa. É boa, Antônio. mas assiste daqui também. Antônio, qual foi a justificativa que aquele louco deu para não vir para a reunião, hein? Qual foi a justificativa que Everton deu para não vir para a reunião? Que ele estava curtindo meus memes no Facebook. Ele não falou nada comigo esses dias, eu vi ele na igreja. Eu peguei só o nome do quem tá, porque quem não tiver já sabe quando voltar. Fogo. A túnica vai ficar mais um mês guardada. Vixe, eu senti que a minha túnica ia ser guardada, tava sentindo. E próximo sábado. Vou sair, Antônio vai ficar, tá bom? Próximo sábado a gente se encontra. Aí Antônio vai ficar na trilha do Evangelho e eu vou fazer a formação. Tá bom? Então, tchau, Deus abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, ficou só ela aqui. Bom, pois bem, como a gente teve esses avisos e teve a oração, né? Então vamos começar contra o tempo. Então acho que de 3h30, no máximo 3h40, vamos estar terminando isso. O que é que eu vou pedir para vocês agora? Câmeras ativadas, quem desativou, ativa a câmera e só deixa o microfone desativado. Tá, não, ok. Sai o microfone. Meu microfone fica desativado. Se comporte. Pronto, voltou. Esses microfones comprados na chegança sempre tem esses problemas. Melhores microfones. Não, isso porque eu tô com 3 microfones aqui. Bom, como é que a gente vai começar agora? Então, Anthony, ativa a câmera, se possível. Quem tá aqui tanto ainda? Tá Letícia, Gustavo, Anthony e Felipe. Só. Guilherme saiu e os outros eu não sei onde é que foram. Bom, vamos começar agora. Como é que vai ser? Vai ser bem curto. Por que vai ser bem curto? Porque vocês já estão formados. Qual é a ideia da gente fazer essas formações? Primeiro de tudo, vocês revisarem as coisas e terem aquela vivência de continuarem na pastoral. Porque vai que Padre João autorize alguns coroinhas a começarem a servir durante a semana, quando ele terminar de ver tudo o que ele tem para ver ainda. Então, a gente já tem que estar um pouco preparado, né? E também visando já em novembro a festa de Santa Luzia, que provavelmente, né, vai ter escala, e provavelmente vocês vão ter que estar preparados para poder servir, né? Então, eu acredito que pelo menos novembro vocês voltam a servir. Eu não sei como é que é, porque eu não estou mais na coordenação e também não gosto muito de ficar olhando esses calendários. Então, esses calendários eu só pego eles e repasso quando pedem. Como é que vai ser a formação de hoje? Eu iria preparar para vocês um material. Só que o que é que eu pensei? Vou preparar um slide para eles vão ter que ficar o tempo inteiro concentrados aqui na tela. Para ficar um pouco mais legal e divertido, quem aqui ainda tem aquele material dos coroinhas que a gente deu para vocês? Vocês ainda têm aquele material? Com certeza não. Tenho só em casa, só em Bom, ok. De qualquer forma,
Aqueles que tiverem o material, o que eu vou pedir? Que vocês comecem a ler ele diariamente. Separa uma folha por dia e comecem a revisar ele. Porque eu vou fazer essa formação em cima do material, já para evitar algumas desculpas do tipo, mas a gente não tem um telefone que abra os slides legais, não consegui abrir o arquivo. De qualquer forma, eu posso mandar novamente o PDF lá para o grupo e vocês podem ver em PDF, que é bem mais simples do que um slide. E é um material que vocês já conhecem, é um material que vocês já viram mais de uma vez. Então, vocês vão retomar a fixagem bem melhor. Vai ser um passeio hoje. Hoje eu não vou ficar perdendo muito tempo focando em uma coisa específica. A apresentação de hoje vai ser bem direta, então eu vou falar da missa inteira para vocês, porque vocês já são uma turma formada, alguns recém-formados, como Letícia e o nosso irmão Felipe, e alguns mais antigos, como o Gustavo, mais veterano, e alguns medianamente antigos, como o Anthony. Então vocês têm uma bagagem boa. Vamos começar com o primeiro material de vocês. O que é a Santa Missa e as partes da Santa Missa. São 12 páginas. Essa primeira página eu não vou falar nada, é apenas uma carta aberta aos coroinhas. Vocês lembram desse material, por isso que eu estou dizendo, é melhor para vocês fixarem. Sempre que tiverem alguma dúvida, mandem no chat, eu vou estar olhando aqui no telefone, e assim que eu der o joinha, vocês já podem ativar o microfone, eu desativo o meu, e vocês... Vai ser bom, porque eu não me lembro de nada. Gustavo, você se lembra assim que eu sei. Vamos começar. Mas a menor ideia. Como é que acontece? Vocês estão esse tempo, né? A gente já está 6 meses de recesso praticamente. Mais para mais para menos, a gente não lembra bem o último encontro que a gente teve, mas a gente sabe que foi em meados de fevereiro, ali já penando em março, né? Foi ali de metade de fevereiro para metade de março. Então, provavelmente vocês não devem lembrar muita coisa da prática e de algumas coisas de fazer durante a missa, na liturgia. Vocês podem até lembrar da teoria, mas a prática é bastante diferente, né? Porque vocês não estão mais servindo. Vamos começar revisando o que é a Santa Missa. Então, primeiro de tudo, vocês têm que estar tendo uma vivência nesse período de pandemia. Espero que vocês estejam tendo, pelo menos de assistir, pelo menos uma vez na semana, a Santa Missa. Até então, a gente, enquanto fiéis, enquanto igreja, estamos dispensados, porque o nosso bispo, né, Dom Jaime, ele tem autoridade para dispensar a gente do preceito dominical. Então, hoje, se a gente não participar da missa de domingo, a gente não vai estar em pecado, porque é pecado você não participar da missa de domingo sem nenhum motivo aparente. Antônio, quais são os motivos aparentes? Doença, se você estiver totalmente impossibilitado de ir presencialmente, fisicamente para a igreja, e por motivos de trabalho. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito complicada. Então, muitas pessoas deixam de ir à missa, à Santa Missa, decorrendo dos seus trabalhos. Sejam trabalhos físicos, sejam trabalhos domésticos, sejam trabalhos acadêmicos, sejam trabalhos de esforço físico ou também de esforço mental. Todo tipo de trabalho, por mais fiel que seja, acaba impossibilitando algumas pessoas de irem. Entretanto, não fiquem tristes porque a gente, pelo menos, não vai estar em pecado mortal. Mas a gente tem uma diferença. As pandemias antigas, o pessoal não tinha televisão. Acho que eu lembro das últimas pandemias graves, assim, tirando aquela do H1N1, que foi a da gripe suína, né? Que foi uma. E tu teve também a peste negra, a peste bubônica. Essas pestes É a mesma eram televisão. Então, eles realmente não tinham nenhum acesso à Santa Missa. Vocês têm. Então, a gente está tendo missa, na Canção Nova é de segunda a segunda, então é todo dia missa acho que não sei, é de 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Ainda tem a reprise à noite de outra Santa Missa, que é às 9. Então, vocês têm missa o tempo inteiro. Aqui na nossa paróquia, a gente também está tendo missa. Tony, por que é que você está falando de missa e assistir missa? Porque é o mínimo que vocês podem fazer. Uma coisa que eu quero ressaltar antes de começar a falar a revisão para vocês. Participem da missa em casa. Assistam se ainda não fazem. Como assim, Antônio? Eu, particularmente, quando eu vou assistir a missa em casa, eu não vou parar, não vou vestir túnica, não vou vestir uma roupa de ir para a igreja, aquela minha camisa social, minha calça social, não. Mas o que é que eu faço? Visto uma calça normal, uma calça jeans, uma camisa tipo essa aqui branca, ou uma camisa mais simples, essas que eu vou para a igreja mesmo. O que é que eu faço? Sento no sofá e participo da missa. Quando é para levantar, eu levanto. Quando é para se ajoelhar no momento da consagração, eu me ajoelho. E assim a gente consegue vivenciar um pouco melhor a Santa Missa. E no momento da comunhão, o que é que eu faço? Eu pego alguma oração, tem várias orações espirituais para receber Jesus espiritualmente em comunhão, que a gente pode rezar durante a comunhão e pedir a Jesus que a gente o quê?
receba ele em espírito, já que não podemos fazer assim, recebendo na espécie do pão e do vinho. Então é muito importante que vocês estejam participando da missa em casa. Participando. Lembrem que a gente não participa em si da missa, a gente assiste a missa de forma participativa. Quem é que participa da missa, Antônio? São os próprios atuantes. Jesus, Nossa Senhora, os soldados que crucificaram. Esses são os participantes. A gente assiste o sacrifício da Santa Missa de forma que a gente se envolve no rito litúrgico e participa. Opa, então a gente já consegue revisar uma coisa. A gente participa ou assiste a missa? A gente assiste a missa de forma participativa. Quando a gente está servindo, o que é que a gente está fazendo? A gente está auxiliando no rito litúrgico. A gente assiste, participando e, ao mesmo tempo, fazendo acontecer que a liturgia funcione. Porque a igreja de Jesus, né? Jesus não quis anjos aqui na terra. Quis que a igreja fosse feita por homens, assim como nós. Eu, Letícia, Gustavo, Anthony, Guilherme, Everton. E tudo isso irá girar em torno do sacerdote, que é a pessoa de Cristo, né? A personificação de Cristo aqui na face da terra. Dado essas observações acerca de como vocês devem estar se comportando, ou como devem passar a se comportar agora, nesse momento de vivência, tendo em vista que já vai começar a reabertura das igrejas para a oração espiritual, para você ir lá quando não tiver ninguém na igreja, senta um tempinho no banco e reza. Depois vai para sua casa. E com o tempo a gente vai começar a ter as missas presenciais, com a graça de Deus. Tendo isso em mente, a gente acabou de fazer uma revisão do quê? De como a gente participa da missa em casa. Agora a gente vai fazer um paralelo. A gente vai revisar o que vocês já sabem acerca da Santa Missa, de como vocês servem aqui na Santa Igreja. Então, o que é que a gente vai começar revisando? Vocês conseguem ver a tela, então vou querer interagir com vocês. Não vamos perder muito tempo no documento inteiro, nesse arquivo. Então, algumas coisas importantes eu vou pedir que algumas pessoas leiam. A primeira pessoa que eu vou pedir para ler, que vai ler o que vai estar marcado de azul, vou até dar um zoom melhor. Pronto, aqui na tela do meu telefone sumiu, com esse zoom aqui fica bem grandão. Eu vou pedir para a Letícia ler de forma clara, cuidado com as pontuações, para você ler esse texto. Então, eu vou desativar meu microfone e você vai ler de a missa até único Calvário. Quando você terminar, aí eu vou falar alguma coisa, certo? Cara, eu preciso ver, não dá pra me ver, não. A missa, ou celebração eucarística, é presente em meio ao sacrifício do Calvário, onde se torna presente no altar. Não é mera apresentação ou apenas lembrança do sacrifício do Senhor. É muito mais, é sua atualização. Isto é, o mesmo e único sacrifício de Jesus na cruz para se tornar presente, ao vivo e verdadeiro. Não é uma multiplicação do sacrifício do Calvário, e nem mesmo uma repetição. É o mesmo do único Calvário. Pois bem, Gustavo, eu vou pedir que você leia agora. Eu vou deixar o microfone ativado, que meu notebook é bem lento, então ele fica trocando a tela. Eu vou ficar bem calado. Eu quero que você leia. Eu não quero ler, hein? Calma, Anthony. Eu quero que você leia o segundo parágrafo. Posso ler o próximo? Rapidinho, tem que resolver um negócio. Rapidinho, não já. Pronto. Então, Anthony, você irá ler o segundo parágrafo, ok? Deixa eu ler o terceiro que é maior. Misericórdia. Anthony, leia o segundo parágrafo. Tá bom. A Santa Missa é também o banquete do Cordeiro Pascal, que foi imolado. E que agora se dá um alimento para fortalecer a nossa fraqueza. Ao participarmos do banquete eucarístico, não só somos alimentados pela presença real de Cristo, mas também unimos a seu sacrifício e oferta de sua vida ao Pai. Pronto. Gustavo voltou ou não? Bom, como Gustavo não voltou e a gente só está entre nós, Felipe, você pode ler o terceiro parágrafo? Desculpa o atraso. Bom, Felipe irá ler o terceiro parágrafo. Gustavo, você lerá o próximo, certo? Vamos lá.
Logo dele, também o sentido profundo de estar com a grande vítima que oferece ao Pai. Jesus morreu por cada um de nós, pelo perdão dos nossos pecados. E o que os antigos achavam de manutenção, atos sagrados de comer na cidade, e não um alimento qualquer, mas a vítima oferecida ao sacrifício para que nós São Paulo. São Paulo pedia o Deus. Bom, pode dizer isso. Deus vos exalta, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, ofereceis vossos corpos e sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E este é o vosso culto espiritual. Pronto, então podem desligar o microfone novamente. Eduarda está entrando agora. Eduarda entrou, aceitei ela agora. Então, vamos dar continuidade. Então, Eduarda, se você entrou agora, você pode ficar com o microfone desativado, por favor. E você tenta pegar o raciocínio que a gente iniciou praticamente agora, a leitura do nosso material. O que é que a gente leu até agora? Tudo que está de azul foram coisas importantes, são palavras importantes, são termos importantes, que a gente, enquanto vocês estavam fazendo formações, queríamos que fixasse. Então, o texto grandão, né? Mas a gente sempre tem essa técnica de leitura. Marcar pontos específicos. Gustavo, eu quero que você leia, nesse momento, somente essa frase aqui, ó. De forma bem clara e objetiva. Estão escutando agora? Não é mera representação ou apenas lembrança do sacrifício do Senhor. É muito mais. É sua atualização, isto é, o mesmo e único sacrifício de Jesus na cruz se torna presente, vivo e verdadeiro. Pronto. O que eu quero que vocês já tenham em coração e que vocês já tenham isso na fé de vocês, que a missa não é um mero culto, não é uma mera representação, como o próprio texto escrito fala. Não é uma mera representação. Não é apenas uma lembrança do que foi há 2000 anos atrás. O termo correto, uma pessoa que defendia muito esse termo, foi nosso querido amigo Dom Henrique Soares, que faleceu. Ele falava que a gente até pode usar a palavra, né, daquelas que a gente sempre fala, tornar alguma coisa, a gente pode chamar também a atualização. Só que a palavra mais correta é essa mesma, atualização. Algumas pessoas usam outros termos para falar que a missa é uma representação verdadeira. Não é correto. O correto é falar que é uma atualização. Por quê? Porque a missa, todo instante, independente da situação, a gente está na pandemia, a gente está tendo missa sendo celebrada nesse exato momento. Não há no mundo um segundo sequer que não haja uma Santa Missa sendo celebrada. Isso já é profético. Então, o que é que a gente tem que saber? O que é que a gente tem que crer? O que é a nossa fé? É que a missa é a atualização do único. Jesus só morreu uma vez na cruz pelos nossos pecados. Então a gente tem que ter isso em fé. A gente tem que acreditar nisso fielmente, porque essa é a nossa base da fé. Então, o que é a Santa Missa? É a atualização do único sacrifício de Jesus na cruz por nós, em remissão dos nossos pecados. Agora, uma coisa que é importante a gente falar. Qual é a forma da Santa Missa? Qual é a maneira que a gente faz acontecer essa atualização? É em forma de quê? Banquete. Por isso que a gente comunga, por isso que a gente tem pão, por isso que a gente tem o vinho, porque a Santa Missa tem esse formato de banquete do Cordeiro Pascal. Então, a gente já consegue revisar duas coisas. A Santa Missa é a atualização do único sacrifício de Jesus Cristo, que a gente torna presente, a gente não está fazendo uma representação, a gente está tornando presente. Então, cada Santa Missa é uma nova crucificação de Jesus, que ao mesmo tempo não é uma outra crucificação. É a crucificação de Cristo presente no sacrifício do altar, com a única diferença: não tem dor. É um sacrifício salvífico em forma de banquete. Então, a gente vai comungar o que durante a Santa Missa? O pão e o vinho. E agora a gente vai começar a falar da Eucaristia. Aqui, vamos começar a falar da Eucaristia.
A Eucaristia, como vocês já sabem, é o momento em que o pão e o vinho já deixou de ser pão e vinho em essência, e ela recebe esse nome Eucaristia, né? Porque é o quê? É o corpo e o sangue de Cristo, sob as espécies do pão e vinho. Então, 2 detalhes. Vocês estão sem poder se confessar nesse período, certo? Então, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos recomenda aquilo que é do nosso catecismo da igreja. Se vocês não podem se confessar agora e estão em pecado, se recolham em suas casas, vão para algum local. Eu geralmente faço muito isso às vezes, quando eu não consigo me confessar, principalmente nesse período de pandemia. Então, o que é que vocês fazem? Vocês se recolhem no canto da casa, fazem o seu exame de consciência anotadinho no papel. Vocês podem até fazer uma lista para a próxima confissão, não tem problema. Vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês pegam lá a sua cruzinha, algum objeto de Jesus, e se ajoelham no local reservado e vocês se confessam. Como é que é essa confissão? É você diretamente com Deus. Você não vai receber a absolvição. Você está apenas fazendo o exame de consciência de forma mais intensa. Você está se colocando diante da misericórdia de Deus, que é o que a gente deve fazer todo santo dia antes de dormir e ao acordar e durante o dia. Mas nesses momentos de pandemia, o pessoal costuma fazer mais isso. Tônio, por que você está falando isso? Como vocês estão sem comungar e sem confissão, é importante que a gente mantenha a nossa vida espiritual ativa. Então, vocês têm que ter esse exercício de exame de consciência. O que é que eu fiz no dia de hoje? O que é que está acontecendo comigo? Porque quando voltar às missas, provavelmente vocês também não vão poder comungar se tiver em pecado mortal. Então, vocês precisam fazer esses exames. Claro que quando vocês não puderem, vocês vão ter que procurar um sacerdote para poder se confessar. Então, cada caso é um caso, mas que eu estou falando disso. Se vocês se prepararem bem para participar da missa em casa, vocês já vão ter tomado um costume de maneira que, quando voltar as coisas ao normal, vocês já vão ter tomado consciência daquilo que vocês deveriam ter feito ou começarão a fazer a partir de agora. Por quê? Porque vocês não vão comungar somente um pão e um vinho, vocês vão estar comungando o corpo e sangue de Cristo. Então vocês vão estar comungando uma coisa totalmente sagrada, que é o próprio Jesus. Então, 2 termos a gente começa a lembrar aqui. 1, contrição dos pecados, e 2, transubstanciação. Vocês sabem perfeitamente que a transubstanciação é o momento em que o padre começa a consagração e ele fala: enviai o vosso Espírito Santo, descei sobre essas oferendas, enviai ao Pai o vosso Santo Espírito, e todas as outras fórmulas das nossas diversas orações eucarísticas. E dessa forma, a partir daquele momento, já não é mais pão, já não é mais vinho. É o corpo e sangue de Jesus Cristo sob as espécies do pão e vinho. Lembrem-se, Antônio vai deixar de ser pão e vinho? Não. Só se acontecer algum milagre eucarístico na transformação em si da matéria, como o milagre de Lanciano, que aconteceu na Itália. O milagre de Lanciano, o pão, ele deixou de ser pão realmente. Ele se transformou em carne, então foi um milagre. Não tem como explicar como é que um pão se transforma em carne viva. E um detalhe, esse milagre de Lanciano, acho que lá no próximo ano vocês vão ter formações de milagres eucarísticos, só para vocês entenderem legal. O milagre de Lanciano, ele foi comprovado cientificamente que não havia explicação, e o fragmento que se transformou em carne e o sangue que coagulou, e o vinho que se transformou em sangue mesmo, coagulou, eles eram da mesma pessoa que estava no Santo Sudário de Turim. E um detalhe, a carne que o pão se transformou era do coração. E o vinho, ele era o sangue de uma pessoa que estava totalmente em agonia. Só que não havia explicação para como aquilo aconteceu. Então, são inúmeros milagres da igreja que vocês poderiam estar também pesquisando nesse momento para aumentar ainda mais a fé de vocês na Eucaristia. Então, a gente já consegue revisar 3 coisas, acho que são 5 que eu queria falar com vocês, acerca da Santa Missa. Ato de contrição, comungar e como se portar na missa nesse momento. Então a gente acaba de revisar alguns termos, como ato de contrição, que é pedir perdão pelos nossos pecados, e da transubstanciação, que eu não vou repetir de novo, né? Então espero que vocês estejam tendo de novo essas revisões. Um momento bem interessante também é essa parte que a missa se divide, né? Eu não vou ficar tanto perdido nesse termo de ignição, que é o momento em que a gente começa a pegar as próprias características de Jesus do Santa Missa e traz isso como para nossa alma. Então é quando a gente começa realmente a participar da missa enquanto a gente assiste. Então a gente começa a fazer esse divisor de águas.
opa, eu não posso me comportar desse jeito na Santa Missa. Tenho que ter consciência que eu estou diante de Deus em presença real e presença viva de Jesus na Eucaristia. Essa imagem do material de vocês, ela é muito boa, porque ela mostra realmente aquilo que os olhos não vê. Lá no final do material, a gente não vai falar hoje acerca da visão celeste, da visão, a própria visão mística da transubstanciação da Santa Missa. Posso ler ele de forma bem rápida, mas vai ficar como dever de casa. Então, a gente já consegue revisar essas coisas, como eu falei. Vai ser bastante corrido, porque é uma revisão geral. Pois pronto, o que é que vai acontecer agora? A gente tem muita informação aqui, então não precisa ler. E agora a gente vai começar a falar do que Emily vai falar na próxima semana, que vai ser sobre alguns gestos. Como eu falei, a gente recebeu agora a revisão da essência da Santa Missa, que foi a parte do que ela é, a Eucaristia e a consciência da gente pedir perdão pelos nossos pecados para assim bem participar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos tentar revisar algumas coisas. Eu não vou fazer gestos porque não tem como fazer um gesto aqui, né? Fica bem complicado. Mas vocês devem lembrar de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem alguns gestos litúrgicos. Um que os coroinhas muito fazem, que provavelmente faz tempo que vocês não fazem, é a genuflexão. Quando devemos fazer a genuflexão? Quando estamos diante de Jesus sacramentado. A gente faz a genuflexão em forma de quê? Referência. Em forma de reverência. Eu falei referência. Em forma de reverência da pessoa que está ali. Não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Referência. Então, reverência. Foi mal, Gustavo. Mas enfim, eu corrigi. Então, o que é que acontece? Vocês têm que lembrar desses gestos. Vocês não estão fazendo muito esses gestos, porque esses gestos são próprios de quando vocês estão na igreja. Mas não custa nada, se vocês quiserem praticar em casa, mas genuflexão é bem tranquilo. Então, a gente começa a observar alguns gestos. Então, um dos principais que a gente fez essa ponte da ligação da Eucaristia é a genuflexão. Então, o coroinha, sempre que passar diante de Jesus sacramentado, deve fazer a genuflexão. Se estiver passando de forma rápida, tiver que fazer alguma atividade urgente, o que é que tem que fazer? Uma reverência profunda. Lembre que a gente tem alguns níveis de reverência. A gente tem uma reverência simples, quando a gente passa em frente a uma igreja. Uma reverência um pouco mais inclinadinha, que é quando a gente faz para o sacerdote, um religioso, principalmente um sacerdote. E uma reverência bem profunda, que é quando a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo alguma atividade e não consegue parar para fazer genuflexão bem rápida. Então a gente faz a reverência profunda para Jesus. Agora, é tipo 3 fases, é isso? 1, 2, 3. Pode diferenciar sim. A diferença é mais na questão da angulação mesmo do corpo, né? Se você for fazer uma observação, Isaac sai. Meu irmão pequeno aqui já está atrapalhando. Mas enfim. Vamos começar agora a falar das partes da missa. Deixa eu só dar uma olhada aqui no material. Um negócio se tem. Tem aqui a missa na Bíblia, que a gente vai comentar bem rápido. Bom, a missa, a gente sabe que ela é dividida em partes. Então, o que é que eu vou querer agora de vocês? Deixa eu só ver quem está tanto aqui na reunião, se entrou mais alguém. Eduarda está presente também, Letícia, Gustavo e Anthony. Então não entrou mais ninguém novo. Deixa eu só ver se alguém pediu para entrar. Não. Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para a gente estar em 4, eu acho. Então cada um vai fazer uma. A gente vai começar a ler em forma conjunta. Então, Eduarda, se você estiver online, por favor, ativa a câmera para a gente poder ver você lendo, se possível. Se não, só o microfone basta. E você vai ler tudo que está aqui marcado de azul que eu marquei agora. Então a gente vai começar a falar sobre os ritos da missa. Então, Eduarda era ir lá ler os ritos iniciais. Eduarda, pode ler. Ritos iniciais. Comentário inicial. Canto de abertura. Acolhida do padre. Ato penitencial. Glória e oração de coleta. Oração do dia do missal. Pronto, pode desligar o mic. E agora o que é que a gente vai fazer? Vamos dar só uma pincelada dos ritos iniciais. Eu vou tentar abrir aqui o Paint. Se sumir aqui a tela que abriu o Paint, para desenhar algumas coisas em forma de quadro. Os ritos iniciais é o primeiro momento da Santa Missa. É quando a gente começa lá desde o comentário inicial e vai começando até a oração da coleta, que é a oração do dia. Então, nesse momento, a gente tem algumas coisas.
Só que acontece bem antes dos ritos iniciais. Liturgicamente, a gente fala dos ritos iniciais com comentário inicial. Só que a gente já sabe que alguma coisa antecede antes do comentário inicial, que é o quê? A procissão de entrada. Não é uma questão bem litúrgica de estar aqui, mas a gente sabe que precede, né? Então, no rito antigo, a procissão de entrada é uma coisa muito mais bonita, assim, a gente consegue observar mais uma questão litúrgica da coisa. Então a gente consegue revisar a primeira parte da missa, que vai do comentário inicial até a oração do dia. Então, nesse momento, a gente compreende o quê? Como assim a Eduarda leu. Canto de a entrada, o canto de abertura, a acolhida do padre pela assembleia, e a gente tem dois ápices importantíssimos nesse momento do rito inicial, que é o ato penitencial, como a gente revisou lá em cima, que é o momento em que a gente pede perdão pelos nossos pecados. Durante a semana, vocês estão sempre acostumados a não ter o ato penitencial cantado. O sacerdote pode fazer ou uma oração ou rezar o próprio ato penitencial. O ato de contrição, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e por palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, é que eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Depois ele faz aquela pequena oração. Deus Pai Todo-Poderoso, que pela morte e ressurreição do seu Filho, né? E assim ele continua e dá aquela nossa oração de piedade, né? Que a gente recebe durante a missa. E essa bênção que a gente recebe logo após o ato penitencial, essa forma de súplica de oração, ela nos limpa daqueles pecadinhos veniais pequenos que a gente cometeu durante a semana, se a gente o fizer de forma de coração. Então, aí sim a gente começa a perceber que a missa já inicia com a limpeza da alma. Mas lembrem-se que, se tiver em pecado mortal, só a confissão para poder ser absolvido. Então, a gente vai lembrar algumas coisas. Os ritos iniciais, vocês conseguem ver o pente. Eu sou péssimo com desenho, então ignorem qualquer coisa. É só para interagir mais com vocês. O que é que acontece quando vocês estão servindo na igreja? Deixa eu pegar esse pincel aqui. Esse pincel é feio. O que é que acontece quando vocês estão servindo na igreja? Vocês vão estar sempre acostumados a vocês fazerem várias coisas. Então, uma coisa que eu quero lembrar para vocês. A primeira coisa que vocês fazem é a procissão de entrada. Então, vai ser assim, eu vou revisar com vocês parte por parte do serviço, dentro das partes da missa. Então, o que é que acontece nos ritos iniciais, que é a parte mais rápida? Vocês têm que formar o quê? Vocês têm que formar a procissão de entrada. Então, vocês vão formar a procissão de entrada. Qual é a ordem da procissão de entrada, Antônio? Eu acho que vocês devem lembrar. Mas a gente vai aqui comentar brevemente sobre as posições de entrada. Bom, primeiro de tudo, a gente, se tiver turíbulo e naveta vão na frente. Então, vou botar aqui o turíbulo, aliás, turíbulo aqui desse lado, e a naveta desse outro lado, certo? Depois vem o crucifixo, vem as duas tochinhas, demais coroinhas, e aqui atrás vem quem? Missal, e se tiver o responsável pelo microfone, aqui do lado. E os demais coroinhas são o quê? Coroinhas da credência, coroinhas que vão estar auxiliando o quê também? Outras funções como o quê? Passar a folha durante a liturgia da palavra, passar a folha da liturgia da palavra, algumas vezes a gente usa. Então, essa é a forma básica que vocês vão ter dos ritos iniciais. Na procissão de entrada, a gente tem turíbulo, naveta, crucifixo, duas tochas, demais coroinhas, missal e microfone. Como a gente faz aqui nos domingos. A diferença é que se não tiver turíbulo e naveta, vai ser só o quê? Crucifixo, tocha, demais coroinhas. Se o missal já estiver lá posto em cima da mesa do altar, demais coroinhas. Todo mundo alinhado. Então, essa é a forma que eu estou falando para vocês, que vocês devem se lembrar para quando voltar as procissões de entrada. E onde é que estão as outras pessoas, Antônio? Aí vem um conjunto inteiro. Leitores atrás dos coroinhas, ministros atrás dos coroinhas, padre, diácono, às vezes o seminarista vem lá atrás ou no meio desse povo. O que é que acontece? A gente tem ordens litúrgicas? Tem. Só que eu estou dando esses outros exemplos porque às vezes aqui na paróquia, a gente não respeita tanto essas prioridades, né? Então, às vezes a gente começa a ver que no domingo vem coroinha, aí vem os ministros atrás, aí, enfim, tem uma ordem: coroinhas, leitores, ministros, seminaristas, diáconos e padres. Enfim, quando tem o bispo, aí já é outra história, outra época para nós revisarmos. Agora que a gente conseguiu terminar a procissão de entrada, o que é que acontece com vocês? Vocês chegam lá no presbitério,
que vai ser aqui de vermelhinho, e vocês vão começar a subir no presbitério. Então, sempre a gente sobe nesse sentido, um para um lado, outro para o outro lado. Então, a gente tem aqui a mesa do altar, o padre que vai estar aqui. Aqui a gente vai ter cadeiras, né? Vou botar a cadeira do padre maior. A gente tem as cadeiras dos coroinhas. Geralmente a gente está deixando 4 cadeiras, como a gente estava fazendo antes nas missas dominicais. Como é que a gente faz? Se tiver turíbulo e naveta, eles vão subir e eles vão ficar onde? Aqui. Fica aqui o turíbulozinho, fica aqui a naveta, o turíbulo aqui, fica a naveta aqui. Show. O missal, ele sempre vai ficar desse lado aqui, do padre. O responsável pela credência e também pode ficar aqui o microfone, do outro lado do padre. Os demais são responsáveis pela credência, mas é aquilo que eu falei. Pode esse cara ficar aqui também, ou essa menina, pode ficar no microfone? Pode, não tem problema. Desde que o primeiro cara que fica aqui seja o responsável pelo quê? Pela credência. O sacerdote irá sentar aqui. Desse outro lado aqui a gente vai ter o quê? Uma tocha. Como eu falei, a gente está com algumas 4 cadeiras geralmente, mas aí quando a gente tem muitas tochas, quando a gente tem tocha, fica 2 opções. Ou acrescenta uma cadeira aqui para a tocha 2, ou lá na sacristia fica a tocha 2, ou a tocha 1. A gente pode fazer essas 2 coisas. Então, talvez a gente atualize algumas coisas por questões dos distanciamentos. Então, possa ser que se fique somente 4 cadeiras mesmo, e um fica lá atrás sozinho. Que é tranquilo. Quem fica nessa cadeira também é responsável pelo quê? Além do microfone, caso fique, pelo crucifixo. E assim a gente consegue revisar de forma rápida o que vocês fariam nos ritos iniciais. Então, pronto. Se tiver glória, for uma missa de Natal, uma missa de Ano Novo, os coroinhas vão tocar o quê? As sinetas. Então, coroinha daqui toca a sineta, coroinha daqui toca a sineta. Quando esses 2 cansarem, passa a sineta para os demais. Pronto. Aí continua os ritos iniciais normal. O ato penitencial, os coroinhas têm que estar devotos, não precisam estar olhando o tempo inteiro para a assembleia. O olhar do coroinha é horizonte médio-baixo. Lembram dessas coisas. Então você não vai ficar olhando o tempo inteiro assim para a assembleia. Você fica nesse sentido. Você levanta a inclinação do olho quando você realmente tiver que observar alguma coisa. Glória, se tiver sineta, toca. Se não, canto glória normal, sempre fazendo gestos com o padre. E assim a gente termina de revisar os ritos iniciais. Agora eu vou pedir para Anthony ler aqui o rito da palavra. Anthony? Será que Anthony ainda está aí? Ou ele caiu? Bom, como o Anthony não responde, quem irá fazer agora então será Letícia. Então, Letícia, você pode ler o rito da palavra? Sim. Primeira leitura, Salmo. Segunda leitura, Evangelho, homilia, credo, profissão da fé e oração da comunidade, as preces do dia e as preces da comunidade. Pois bem, a gente chega na segunda parte da Santa Missa, que é o rito da palavra. Então, como é que vocês servem nesse momento? O rito da palavra, como o próprio nome já diz, é o rito da palavra. Então, vai ser o momento em que a gente vai fazer o quê? Vamos ler, vamos ouvir a palavra de Deus. Então, qual vai ser as funções dos coroinhas no rito da palavra? Isso aqui que eu estou representando vai ser somente a visão do quê? Vai ser a visão do presbitério. Então, vou botar aqui, presbi. Ignore minha letra, eu sou péssimo para escrever nesses quadrozinhos. Presbitério. Presbitério, a gente já sabe que a gente vai ter aqui a mesa do altar, a cadeira presbiteral, que é do padre, aqui vai estar dos coroinhas. A gente aqui tem um ambão das leituras, e aqui a gente vai ter a porta da sacristia, vou representar um P de porta. Os leitores, eles ficam aqui desse lado, junto com os ministros, né? Então, vou botar aqui 4 cadeiras, vai. Uma para a primeira leitura, uma para o salmo, outra para a segunda leitura e uma para as preces. Como é que vocês vão servir nesse momento que vocês lembram? Aqui vai ser o ambão, certo? Muito simples. Começou a primeira leitura, todo mundo de boa, né? Show de bola. Sentado, atento à palavra do Senhor. Começou o salmo, todo mundo rezando. Fica tranquilo, mesma posição, sentado, de forma orativa. Terminou o salmo, vai começar o quê? A segunda leitura. Aí entra 2 figuras importantíssimas, que são as figuras do quê? Da
tocha, meu povo. A gente vai ter as tochas, né? Então, faz de conta que isso aqui é uma tocha. A gente tem as tochas que irão servir nesse momento. As tochas que vieram na procissão de entrada, como a gente falou antes, eles vão ter seu principal serviço agora, que é o seu segundo momento, que é qual? Na hora do Santo Evangelho. Então, o que é que a gente lembra? A combinação de horário de saída dos dois. Antônio, que é o horário de saída dos dois? Os dois vão ter que ler as leituras do dia, ou ao menos ler antes da missa. Então, como eu falei, quem ficar nas tochas vai ficar aqui tocha 2 e vai ficar aqui, ó, tocha 1. E aqui a gente tem as portas de saída ali de trás da nossa paróquia. Quando começar o salmo, aí vocês têm que combinar. Vocês podem descer na metade do salmo, se a segunda leitura for pequena. Vocês podem descer assim que começar a segunda leitura, se o salmo for pequeno e a leitura for grande. Isso fica a critério de vocês. Como é que a gente está fazendo aqui na missa tempo comum normal? Lembre que a gente tem algumas variações. Quando vem o bispo, vai todo mundo lá pro padre, pro bispo colocar junto com o turíbulo e naveta. Mas isso aí a gente deixa para lembrar de outro dia. Então, como é que vocês fazem? Começou lá a hora de vocês descerem, ou seja, a primeira leitura terminou, o salmo terminou, e a segunda leitura faz de conta que ela é grande. Então, começou a segunda leitura, a tocha rodeia, a outra tocha rodeia. Então, o que é que acontece? Vamos apagar tudo aqui agora. Eles desceram, certo? Começou o aleluia. Agora eu vou fazer um desenho aqui em cima, que é para vocês verem o que é que vai acontecer. Isso aqui é a porta. Os dois vão estar vindo por aqui. Tocha 1 e tocha 2. Então os dois vêm. Tá. Um para, já fica aqui direto. Aqui já fica uma tocha. O outro continua, vem para cá e para aqui. E as duas tochas ficam aqui do início até o final do Santo Evangelho. Terminou o Santo Evangelho, o mesmo caminho. Essa tocha espera essa outra sair. Quando ela começar a sair, a tocha daqui vem para cá, para a porta da sacristia, e a outra tocha segue ela também, indo para o momento da porta da sacristia. E assim encerra o momento das tochas no rito da palavra. Os outros coroinhas vão fazer o que durante a homilia? Prestar atenção se o padre está tossindo, está precisando de água, ou se ele pedir alguma coisa. Show! Isso está encerrado, então a gente termina de revisar tudo acerca do rito da palavra. Agora a gente vai começar o rito sacramental. E depois praticamente a gente vai terminar. Por que, Antônio? Vamos terminar? Porque os ritos finais não tem muita coisa. Então a gente já está vendo agora que a gente está chegando do caminho para o final, como eu falei. Vamos tentar terminar 3:30. Rito sacramental. Quem eu vou pedir para ler vai ser agora o Gustavo. Gustavo, você está online, meu filho? Bom. Estou. Bom, Gustavo está online. Gustavo, você vai ler isso aqui, ó. Primeira parte, oferendas. Canto, procissão das oferendas, orar irmãos e irmãs e oração sobre as oferendas. Observação. Na primeira parte é o momento que o coroinha leva as alfaias para o altar, da mesa credencial até a mesa do altar. Pois pronto. Como é que a gente está trabalhando no rito sacramental? Para ficar mais simples de vocês entenderem, eu tinha dividido em 3 partes. Então vamos fazer parte por parte. Vamos começar aqui nessa primeira parte. Começou o rito sacramental, né? Liturgia eucarística, como está no jornalzinho. Terminando de desenhar aqui de novo, aqui vai ficar a mesa do altar, como vocês já sabem. Não, isso aqui fica muito feio. Deixa eu desenhar de pincel mesmo. Aqui é a mesa do altar, vou botar de vermelho. Não sai, eu quero pincel. Vamos desenhar aqui a mesa do altar. Vou botar mais para cá, porque eu quero que vocês vejam melhor os desenhos, certo? Bom, pode tirar dúvida, Felipe. Eu vi que você mandou a mensagem. Pode falar. Antônio? Oi. Eu esqueci o que é alfaia. Bom, as alfaias é que eu vou falar agora, certo? Então, preste bastante atenção. Vamos começar. Daqui a pouco eu falo bem direitinho a sua dúvida, certo, Felipe? A gente tem as cadeiras dos coroinhas, né? Então, aqui está o coroinha 1, coroinha 2. Supondo que a gente só tenha 2 cadeiras desse lado. Aqui vai estar a cadeira do padre.
E aqui vai estar a cadeira dos outros coroinhas. Um desses coroinhas aqui, provavelmente esse aqui da tocha, ele vai arrodear e vai vir para cá, para poder ajudar quem? O coroinha da credência e o coroinha da tocha 1, certo? Então, serão 3 coroinhas nessa situação para poder levar as alfaias. Antônio, quais são as alfaias? Vamos trabalhar numa missa simples. As alfaias seriam o quê? As alfaias seriam tudo que está na mesa da credência que vamos levar para a mesa do altar. Então vamos lembrar da ordem. Deixa eu só colocar de outra cor aqui. Primeiro, a gente vai levar o cálice. Lembrem do conjunto do cálice, né? A gente vai ter o cálice, o sanguíneo, vai ter mais o quê? A patena, a hóstia magna, a gente vai ter o quê em cima? A pala, e em cima da pala o corporal. Então a gente tem o cálice montado dessa forma. Depois do cálice, a gente vai levar as âmbulas, ou tecas, ou cibórios. Aqui a gente tem mais de uma, né? Então a gente tem as tecas e cibórios. Antônio, qual a diferença da teca, da âmbula e do cibório? Tecas são as mais pequenininhas, são uma âmbula pequena, então tem um tamanho curto. Antônio, você pode mostrar uma foto de uma dessas? Podemos sim. O que é uma teca? Temos isso aqui, ó. Essa aqui é um desenho de uma teca. Antônio, esse outro aqui é o quê? É uma âmbula normal. Agora, Antônio, ela tem um crucifixo, então é uma tampa de cibório. Ela pode ser chamada tanto de âmbula, como também de cibório. A diferença vai ser o quê? A sua tampa arredondada. Então, quanto a tampa é bem mais arredondada, você vê esse formato de cibório, que representa uma esferazinha assim, nesse formato, a gente chama isso de cibório. Então, é uma âmbula. Todas essas duas aqui são âmbulas, só que são da classe de cibório. Eu acho que eu também tenho, pronto, aqui é uma âmbula normal, uma âmbula tradicional. Vocês conseguem ver um pouco a diferença? Ela é um pouquinho menor, ela não é uma esfera totalmente bem cortada ao meio. Essa outra aqui, você consegue ver que é uma esfera quase completa, enquanto essa outra aqui é uma esfera cortada bem ao meio, com a sua tampa grandona. Então a gente começa a ver as diferenças de teca, cibório e o quê? Âmbulas. Continuando a nossa representação. Terceiro utensílio, terceira alfaia, a gente levar as galhetas, que vão ser duas. Uma contendo o vinho, e outra contendo a água, certo? Pronto. O quarto a gente vai levar é o conjunto do lavabo. Lembrando que o conjunto do lavabo vai ter o quê? A gente vai ter a jarra, a gente vai ter a bacia e vamos ter o manus. Esse é o conjunto do lavabo. Eu não vou falar, porque minha irmã tá tomando banho lá atrás na piscina e ela tá me também. Alguém tá com o microfone ativado. Felipe, se você puder desativar o microfone. Continuando. Alice, para de gritar! A gente tem aqui essa sequência. Então, como é que a gente vai fazer? O primeiro coroinha, eu vou desenhar aqui uma reta, vou desenhar aqui outra reta, vou desenhar aqui uma terceira reta. Como é que vai ser? O primeiro coroinha vai levar o cálice. O segundo coroinha vai levar o quê? As âmbulas. Se tiver mais de âmbulas, pode ser que outro coroinha precise ajudar. Então o outro também leva. Mas faz conta que são só duas âmbulas. Então ele vai levar as duas. O terceiro coroinha irá levar o quê? As galhetas. E agora vai entrar um detalhe bem interessante. O que é que vai acontecer? Os 3 coroinhas vão atuar no lavabo. Depois disso tudo, eles vão para o lavabo. Um irá segurar a bacia, outro a jarra e outro um copo com água. Que é para quem quiser beber, né? Para o João ele não bebe muito, então tecnicamente pode precisar. Antônio, o Manus Térgio vai ficar com quem? Quem segurar a bacia também vai estar com o Manus Térgio. Manus Térgio. E assim a gente consegue revisar a ordem que leva das credências já dentro da própria missa. Agora a gente vai para a segunda parte dos ritos eucarísticos. Né? Liturgia eucarística ou rito sacramental.
Quem vai nos ajudar vai ser Felipe. Então, Felipe, você vai ler a segunda parte. Tudo que está grifado. Segunda parte. Segunda parte é essa aqui. Oração eucarística. Prefácio. Oração eucarística. Santo. O santo. Consagração e louvor final. Com Cristo, com Cristo. Pronto. O que é que a gente tem aqui? A segunda parte do rito sacramental. Oração eucarística, prefácio. O nome da segunda parte é oração eucarística. Então ela é composta do quê, Antônio? O prefácio, a própria oração eucarística, a entoação, ou seja, o canto ou a rezação do santo, e a consagração, o momento que acontece a transubstanciação, que é o corpo e sangue de Jesus, sobre as espécies do pão e do vinho. Jesus vivo e ressuscitado para a gente comungar. Saúde para as nossas almas. E o louvor final, que é quando a gente vai terminar a doxologia, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente tem algumas observações a fazer aqui acerca do serviço. Nessa segunda parte, a gente vai começar a oração eucarística, a gente vai começar a transubstanciação, a gente vai precisar de alguns coroinhos. Vamos supor, galera, que a gente não vai estar em missa solene, a gente não está em missa solene, a gente está em uma missa do tempo comum. Então vai ficar todo mundo aonde? No presbitério. Como vocês sempre chamam, né? Altar, que é um pouco errado, a gente sempre confunde. Vamos estar no presbitério. Então, como é que vai funcionar? Como é que a gente vai servir? Vamos ter algumas pessoas responsáveis agora. Primeiro, sinetas. Vão ser 2 pessoas. 2 pessoas. De preferência que essas 2 pessoas estejam um em cada lado, para poder coar melhor a reverbação do ar, do áudio, né? Do toque, né? Reverbação é quando a gente tem uma onda de som que vai se propagando dentro de um ambiente fechado. A igreja vai estar de portas abertas, mas não vai deixar de ser um sistema fechado. Então a gente vai ter pessoas tocando a sineta. Então vão ser 2 coroinhas. Tony, esses 2 coroinhas têm que ficar em algum local específico? Não necessariamente, como eu falei, eles têm que estar onde? No presbitério. Então eles vão ter que estar aqui. Então um pode tocar desse lado aqui, ó. Primeiro coroinha toca a primeira sineta. Vou tentar desenhar uma sineta aqui pequenininha. E aqui está a primeira sineta. O outro coroinha pode tocar aqui, ó. Então ele vai estar tocando a outra sineta aqui. Por que, Antônio, você colocou desse lado? Pode falar. Pronto, show. Então, os 2 vão ficar desse lado. Por que, Antônio? Por que você colocou esses 2 aqui? Porque esse primeiro cara, ele já ajudou bastante na credência, né? A responsabilidade dele. Então, vamos deixar outro carinha lá, outra menina servir agora. E esse outro aqui está no missal. Então, provavelmente ele vai estar onde? Aqui. Que é uma coisa interessante, né? A gente não está falando tanto do missal, mas lembrem-se, né, que vocês já tiveram formação de missal e a formação de hoje é geral, não dá para a gente ficar falando do missal direto, mas aqui o coroinha vai ficar aqui no missal. Então, a gente vai ter um coroinha aqui no missal, vou ter de amarelo, aliás, de preto. E a gente vai ter aqui sineta 1, deixa eu desenhar aqui. Sineta 1 e sineta 2. Tony, quando é que a gente vai começar a tocar as sinetas? Primeiro momento que a gente vai tocar as sinetas. Consagração. Quando ele inclina as mãos, abaixa as mãos. Quem abaixa as mãos, Antônio? O sacerdote. Quando o sacerdote abaixar as mãos e ele falar alguma coisa do tipo, enviai o Santo Espírito, ou alguma coisa do tipo, o que é que vocês vão fazer? Um toque simples. Tirim! E todo mundo nesse momento tem que se ajoelhar. Os que não puderem devido às condições físicas, né? Assim não vão fazer, mas vão estar de seus corações totalmente, né? Contritos e o quê? Fletidos. Então o coração vai ter que estar fletido de todo jeito para esse momento. Qual é o segundo momento, Antônio, que vai tocar as sinetas? Quando o sacerdote eleva o corpo e sangue. São Antônio, quantos momentos? São 2 momentos. 2 momentos, sendo um para cada. Então, o sacerdote elevou o corpo de Jesus já consagrado no pão. Começa a tocar. Quando ele abaixar, aí o que é que vocês podem fazer? Aqui a gente não faz, mas quando o sacerdote se ajoelhar após a consagração, vocês param de tocar, né? Vocês já pararam de tocar quando ele abaixou o pão. Então, ele vai fazer uma breve flexão, genuflexão, uma breve oração dele. E quando ele estiver levantando, vocês podem dar um toque. Tirim! E assim a gente encerra a consagração do pão. É um toque de entoação.
Só que aqui a gente não usa mais, né? Às vezes a gente utiliza. Letícia quer falar, Antônio. Letícia, pode falar. Eu vi agora, quando tu mandou a mensagem, Gustavo. Porque eu tava falando com o Guilherme, ele disse que não, que saiu da reunião porque o notebook dele descarregou. Aí eu perguntei como é que tu tá falando comigo, e ele não me respondeu, mas ele disse que ele saiu porque o notebook dele descarregou. Bom, ele podia ter botado na tomada, que o meu tá na tomada aqui desde o início, mas enfim. Então depois a gente fala com ele lá. Então, deixa eu só anotar que ele saiu, porque realmente ele não tá aparecendo aqui. Então, O meu também tá na tomada. Continuando. Quando ele elevar, né, o sangue também, o cálice, quando ele abaixou, parou de tocar. Se for uma campa, né, uma própria sineta grande, vocês podem fazer tirim quando ele estiver terminando de levantar, aí vocês podem tocar. Se não, já encerra por ali. Então a gente tem nessa segunda parte, que é a oração eucarística, 3 pessoas importantes. Quais são essas pessoas importantes? Quem vai ficar no missal e as 2 sinetas. As 2 sinetas, quando terminou de tocar, já podem guardar diretamente ou lá no armário, lá dentro da sacristia, ou colocar na mesa da credência. Deixa eu só observar aqui como eu escrevi essa segunda parte aqui. Pronto. Agora aqui a gente também tem um terceiro atuante, que é o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que vai ser em qual momento, Antônio? É o momento do microfone que a gente usa agora. Então, quando estiver terminando a oração eucarística, já lá na parte que o padre está lembrando dos falecidos, né, pedindo nossa santificação, todas as partes das orações eucarísticas, antes de começar por Cristo, com Cristo e em Cristo, o coroinha que está no microfone, geralmente esse carinha aqui, tem que estar ligado, ou esse carinha aqui também, como eu falei, tanto faz. O que vai fazer? Ele vem para cá. Como a gente vai estar em uma situação de pandemia, a gente vai ter que manter uma boa distância. Então, vai estar com os braços mais inclinados, né, bastante flexível, e vai estar lá. Então, pronto, você vai lá, faz a flexão de braço, coloca o microfone próximo ao padre e ele vai fazer o por Cristo, com Cristo e em Cristo. E assim a gente termina a parte com 4 figuras dos coroinhas. O primeiro coroinha, sineta 1. O segundo coroinha, sineta 2. O terceiro coroinha, que vai estar desde o início, né, missal. Quarto coroinha, o do microfone. E agora a gente encerra essa segunda parte da rito sacramental, né, que é a oração eucarística. E a gente vai para qual parte? Vamos para a terceira parte, que é a comunhão. Então, quem vai ler a terceira parte vai ser, deixa eu ver, Gustavo. Antônio saiu da chamada mesmo? Sim. Bom, então pode ler, Então Gustavo. tá Eduarda, Letícia, Felipe, eu e você. Não, certo, tranquilo, pode ler. Terceira parte, comunhão. Pai nosso, abraço de paz, Cordeiro de Deus, distribuição da comunhão, oração pessoal com Jesus, interiorização, antífona da comunhão e oração após a comunhão. Show! Como é que a gente vai fazer agora? Vamos revisar de forma bem curta, porque essa parte aqui é bem direta. Pai Nosso, não tem um amém no final, porque a oração vai continuar. Abraço da paz, a gente não sabe quando volta. Cordeiro de Deus, todo mundo tem que rezar. Quando começa a parte da atuação do coroinha na terceira parte, que é a comunhão? É a partir de agora, ó, distribuição da comunhão. Não sei se quando voltar vai ser desse jeito, né? Mas vamos revisar. A distribuição da comunhão é um momento muito importante. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o corredor da nave da igreja. Lembrem que a parte da igreja é chamada de nave. Então, Antônio, você pediu, né, desenhista. a gente tem 3 corredores aqui na igreja, né? Teoricamente, a gente tem. Aqui é café para vocês verem. Vou desenhar aqui a nave da igreja inteira. É mais comprida, mas faz de conta que é assim. Aí de amarelo a gente vai ter aqui o presbitério, isso aqui tudo. E os 3 cantos que eu estou falando é isso aqui, ó. A gente tem essa parte aqui que tem corredor, aí tem essa outra parte aqui que também tem corredor, e essa outra parte aqui que também tem corredor. Antônio, o que é essas partes aqui, ó? Isso aqui é o beco lateral da igreja, isso aqui é o estacionamento, aquela parte da entrada, certo? Então, a gente tem essa parte aqui e essa parte aqui, isso aqui vocês lembram. Vou desenhar somente essa parte aqui, corredorzinho do meio, que a gente vai revisar agora, o coroinha que fica nele. Então, aqui é o corredor, vou até colocar aqui, corredor central, é o que fica no meio, tá aqui. O ministro da Sagrada Comunhão, ele vai estar aqui, ó. Eu vou desenhar ele em amarelo e vou colocar embaixo a sua representação.
M de ministro. É ele quem vai distribuir a comunhão. Quando o ministro vai começar a distribuição da comunhão, um coroinha acompanha ele. O coroinha vem para cá e fica do lado dele. Então, a função do coroinha que está aqui, o C. Bota um C. Pronto. Boa, Felipe, botei o C. C de coroinha. As pessoas vão estar vindo para a O M de comunhão. ministro tá tão linda, o C de coroinha tá. Maior lindeza do mundo, a oitava maravilha, esse C. Aqui são as pessoas que estão vindo para a comunhão. Gente, eu já disse, eu não sei desenhar nada. Então, dá pra, o que importa é que vocês estão entendendo. Então, pessoas para a comunhão. Essa pessoa aqui comungou, saiu da fila. Então, sucesso para ela. Tchau, já está com Jesus. Vai fazer a sua o quê? Interiorização, ou seja, sua oração pessoal com Jesus. E vai vir outra pessoa. Suponha que essa pessoa seja pé de pano. Ela pegou a comunhão, não comungou na frente do ministro e foi saindo aqui, levando o quê? A comunhão. Ele está levando a comunhão. O que é que tem que fazer? O ministro não viu, é um momento muito triste e não podemos deixar isso acontecer. Ele tem que comungar agora ou então devolver a Sagrada Comunhão. O coroinha, que está acompanhando o ministro, ele vem, segura o braço da pessoa, dá um toquezinho, segura, não deixa ela sair e fala, comungue. Aí a pessoa vai lá, opa, comunga. E observa um pouquinho se ela não vai retirar novamente. Pronto. É verdade, né, Antônio? Porque já aconteceu várias vezes que a hóstia sagrada foi roubada. Como a Eduarda falou, realmente esse termo, roubada. Ou então, se a pessoa persistir e não quiser devolver, segura o braço da pessoa e chama o ministro, que geralmente vai ter mais força e ele tem autoridade de fazer alguma coisa melhor. Foi que nem aconteceu com o Padre Gentil, não foi? Teve até um vídeo que ele... Isso. O Padre Gentil segurou a pessoa e não deixou ela sair. Tem que ser desse jeito, não pode. Já aconteceu algumas situações comigo, acho que foi umas 3 vezes. Muitas vezes acontece isso nas festas de padroeira, né? Então, tem muita gente, essas Verdade. coisas. Então, a gente termina essa parte, que é o menino, que é o coroinha, e agora a gente vai para a última parte. Qual é a última parte, então? Antes dos ritos da comunhão? É o final. A gente tem que recolher tudo da mesa do altar. Então, vai ser muito fácil. Aqui está a mesa do altar. Vou desenhar grandão aqui, porque eu quero que vocês vejam bem melhor. Eu vou desenhar aqui a mesa da credência. Vai ter um coroinha aqui, um coroinha aqui, um coroinha aqui, né? Outro aqui. E a cadeira do padre aqui. Na verdade, eu vou botar só 2 cadeiras, desde o início estava com 2. 2 cadeiras, padre, 2 cadeiras. O missal, ele vai vir para cá e ele vai voltar a fita para onde? Para a oração do dia. Que o padre vai fazer o quê? O pós-comunhão. A oração pós-comunhão. Certo? Pronto. Ele fez essa parte, sucesso para ele. Show de bola. Ele volta para o seu canto, senta e reza. E observa se precisa de mais alguma coisa. Coroinha da credência e o coroinha que estava aqui, que estava na tocha, ou credência, alguma coisa. E o outro que ajudou, vão começar a recolher as alfaias que foram utilizadas na consagração. Foram utilizadas na missa de hoje. Então, não tem uma ordem específica aqui. O que o padre for colocando, vai levando, mas sempre tem uma ordem que ele organiza, né? Então, como é que funciona? O cálice sempre é por último. Então, o primeiro coroinha vai vir aqui e vai recolher o quê, Antônio? Vai recolher o nosso purificatório. Antes da comunhão, eu esqueci de falar que a gente leva o purificatório, que é um pirexinho pequeno com água, e um sanguíneo, que é para quando o ministro terminar de fazer a distribuição da Sagrada Comunhão, ele limpa seus dedos, e aquela água a gente não joga fora, a gente pode colocar uma plantinha, ou então alguém bebe, porque pode ter fragmentos de Nosso Senhor. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Um coroinha recolhe o que, Antônio? O nosso purificatório. Aqui, purificatório. Vai aparecer um tema Outros coroinhas vão fazer o quê? Vão pegar as âmbulas. À medida que o padre for terminando, ele vai pegando as âmbulas. Pode pegar quantas âmbulas por vez? 2, né? Porque você tem 2 mãos. Então, pegou uma âmbula. Se for só uma, pega a âmbula e já traz de volta para cá a âmbula. Se for 2, espera ele terminar de purificar a outra e recolhe a outra âmbula. Show de bola. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Quando o sacerdote terminar esses 2, praticamente já vai estar encerrado, porque a gente já pegou o que tanto? Pegamos as âmbulas, pegamos o purificatório. Irá faltar agora o quê? O cálice. Lembrando que antes da comunhão, um coroinha vai ficar aqui em cima e ele já vai ter levado o quê? A galheta com água. Então, o outro coroinha vai pegar o quê, Antônio? A galheta com água. Quando ele vai pegar, após o padre utilizar para colocar no cálice, aí você pode retirar. Pega de volta a galheta com água. Então, aqui, galheta com água. Show de bola.
Quando o padre terminar de montar o cálice, né, quando falta só o cálice, esse coroinha aqui que estava, ele já volta para o seu canto, um desses coroinhas já senta, pode ser esse outro aqui sentado, e esse coroinha vai aguardar o quê? Ele terminar de montar o cálice de novo. Então, vamos revisar aqui. A gente vai ter o cálice, aí a gente vai ter o que aqui no cálice? Então, a gente vai ter o seu sanguíneo, aqui o paninho, o sanguíneo, a gente vai ter a patena, que é o prato, aí não vai ter mais a hóstia magna, porque ela foi consagrada e consumida, ou guardada no santo sagrado, né? Aí vai ter aqui o que? A pala, que é o que a gente coloca em cima do cálice para não cair nada, e o corporal. Quando terminar de montar tudo, ele vai colocar assim mais perto da quina da mesa do altar. O coroinha vem, pega ele e coloca aqui o cálice. E assim a gente encerra tudo. Aí a gente conclui todas as funções dos coroinhas. E agora a gente vai para a última parte da Santa Missa, que não vou mais precisar do pente. Então, é os ritos finais, que eu não vou pedir para ninguém ler. É o quê? Avisos da comunidade e bênção final. E assim a gente termina a Santa Missa. Tem alguma coisa para fazer no rito final? Não. A única coisa que os coroinhas têm que ficar é bastante atentos. Como, por exemplo, ao quê? Se for uma festa de padroeira, tem que pegar algumas lembrancinhas para mostrar para o sacerdote. Aí vocês são combinados antes. Mas, assim, nos ritos finais não tem mais nada para fazer. Um detalhe, se tiver uma bênção final solene, o coroinha do missal tem por obrigação ir lá avisar o padre se ele já não tiver, já está esquecido. E outra coisa é lembrar alguma coisa para o padre de aviso que surgiu de última hora. Então, a gente encerra assim a revisão da Santa Missa e as suas partes da missa. Então, hoje a gente fez um apanhado geral. Já passei 15 minutos do tempo, mas não tem problema. E a gente, como eu falei, a gente não vai focar aqui em missa na Bíblia, vai ficar dever de casa para vocês lerem, porque, como eu falei, era uma revisão prática da missa. E aqui a Santa Missa na visão mística de Padre Pio de Pietrelcina. Então ele vai dizer aquilo que os olhos do físicos não vê. Vocês vão ler isso aqui mais uma vez. Antônio, você vai mandar o PDF lá no grupo, no caso, não é isso? Irei mandar mais uma vez esse PDF no grupo para vocês lerem. Vou salvar numa parte reservada, porque eu não tenho mais nenhum. Eu vou tentar upar depois todo no Drive, aí eu mando o link para vocês, vocês fazem o que quiser lá, compartilha, baixa, upa lá, vende, ganha dinheiro com isso na internet. Estou brincando, Gustavo, só para tirar onda. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vocês têm uma avaliação. Vocês também, pronto, aqui eu só ia comentar com vocês alguns objetos. Então aqui a gente já revisou Teca e Cibório. Isso aqui é as galhetas, né? Então vocês já sabem, né? Mostrei naquelas fotos antigas. Outra galheta aqui também, as tochas que falei para vocês, Turibuli na Veta, conjunto do lavabo, aqui está faltando o manustédio, mas a gente tem a jarra e a bacia. A gente tem mais o que aqui também? Tem o que? O ostensório, uma campa ou sineta grande, a gente tem uma naveta aqui bem bonita, alguém mandou uma mensagem, Antônio saiu, né? A gente tem aqui uma bolsa de viático, que é o que os ministros usam para levar a Sagrada Comunhão, um cibóriozinho. Antônio, eu não aguento ver ela, porque você botou isso na prova, ninguém acertou. Bolsa de viático, não sei nem o que é isso. Viático. A gente tem aqui o que? A mesa do altar, a gente tem aqui um genuflexório, a gente tem aqui o que? Partículas, né? Se tiverem consagradas já são a Eucaristia. A gente tem um asperge antigo, um aspersório. A gente tem aqui também um ambão, né? Uma pia batismal, aqui a nave da igreja, um confessionário. A gente também está aqui com o presbitério. Enfim, isso aqui vocês podem, mais uma vez, vou mandar para vocês. Vocês podem baixar o PDF e completar de novo. Vocês ficam olhando as fotos, completam em papel, uma caneta. Mas é isso mesmo, pessoal. É uma formação bem rápida. Eu acho que não durou mais de uma hora, não, porque a gente fez uma oração. E a gente começou a formação, já era quase 2h45. Então, no máximo uma hora mesmo. No máximo 1h10, sim. O que eu tenho para vocês agora? Eu tenho para vocês o primeiro questionário da formação virtual. Então, como é que vai funcionar? Vocês vão ler atentamente as questões e responder elas, né? Responda-as. Pastoral dos Coroinhas, questionário. Primeira formação virtual. Revisão geral da Santa Missa. Pois bem, vocês vão colocar o nome de vocês, né? Tudo que está em vermelho é obrigatório. Isso aqui é só uma imagem para vocês poderem ver mesmo, não tem nada demais. Jesus, que nada me separa. Olha, é os meninos lá da igreja. Tá ali, ó, a cabeça de Pedro ali, ó. Tá vendo? Não, gente, isso aqui não é aqui da igreja, não. Isso aqui eu peguei na internet. Eu sei, mas ali, ó, a cabeça de Pedro ali, ó. Tá vendo? Não peguei nada. Como é que vai ser? Vocês vão escrever seu nome. Eu vou mandar o link para vocês disso aqui, né? Deixa eu logo mandar o link. Então, deixa eu caçar aqui o link. Tá na página eu. Cadê eu, meu Deus? Deixa eu digitar aqui eu. Pois bem.
Estamos vendo o WhatsApp de Antônio, as crush dele. Pronto. Emily Corowin. Esse é meu medo que eu vou olhar, não. Emily mandou aí. Emily Coroinha. Cadê? Gente, aqui tá travando muito aqui, mas enfim. Aqui é quando eu mando minhas coisas, mas tá aqui. Antônio, assim, você deve ter muitos contatos, porque aquela gente vem aqui. Tem muita mensagem aqui, ó. Vocês vão responder esse questionário. Tô abrindo já lá, viu? Para responder até meia-noite. Vocês vão responder esse questionário. Abrindo já lá, né? Não, na verdade, vocês vão ter que responder até as 23h59. Perfeito. Meia-noite é amanhã. Meia-noite é outro dia, então você não tá no prazo. Não é no prazo. Agosto. Certo? Responder. E hoje, 1º de agosto. Pronto, deixa eu só botar aqui para não confundir. Pois bem, eu vou copiar isso aqui. Hello, my friends! E vou mandar no grupo dos responsáveis. Pronto. Tônio, como é que vai ser? Muito simples. Não tem o que fazer nesse questionário. Vocês vão ler, vocês vão clicar no link, vocês só vão marcar uma bolinha, mais nada. O que tiver para digitar só são 2 questões. Primeiro, vocês vão colocar seu nome, sei lá, Coroinha. Vocês vão colocar seu nome completo. Você vai colocar Antônio de Oliveira Nunes Costa. Vocês vão ler as perguntas, cada uma vale um ponto, né? O que é a Santa Missa? Vocês vão marcar. Vão ler as perguntas, cada uma vale um ponto. Pode marcar uma, só permite marcar uma. Todas as perguntas são obrigatórias, então vocês vão ter que responder todas, nem que seja chutar. O que é a transubstanciação? Vocês vão ler as alternativas e marcar. Em quantas partes se divide a missa? Vocês vão marcar. Oi. Já tá acabando? Oi, se já tá valendo? Não é para responder agora não. Quando terminar a formação, vocês respondem até de noite. Quando vocês terminarem de responder, vocês não precisam falar nada. Vocês podem falar só lá no grupo. Ah, fiz o questionário e tal. Mas assim, eu vou saber quem respondeu, porque eles vão ter que colocar o nome completo e eu vou receber as respostas. A nota de vocês já vai sair na hora. Lembrem que é uma nota simbólica. Então, continuando aqui. Quais são as partes da missa? Vocês vão ler as alternativas. Leiam com atenção, viu? E marquem. A Eucaristia é a presença real de Jesus. Vocês vão ler aqui também. Qual o momento da missa em que fazemos um breve exame de consciência? Vocês vão marcar também. Qual o nome da oração inicial que o sacerdote reza logo após o Glória? Vocês vão marcar também. Quais os principais objetos da credência? Lembrem que é os principais. Eu lembro que eu não falei de turíbulo hoje nem na Veta. Qual o nome do pano utilizado para enxugar as mãos? Vocês vão em marca. E a última pergunta é essa daqui. Escreva abaixo, de forma clara e descritiva, desde o início da missa até o final. Fale o nome de cada função e como deve servir nela de forma bem direta. Exemplo, como é que vocês vão fazer? Como eu expliquei para vocês podem colocar lá. No início da missa, os coroinhas fazem a procissão de entrada, os tochares ficam cada um em suas tochas. Vocês têm várias formas de escrever isso. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, ó. No momento da comunhão, um dos coroinhas da credência leva o cálice para a mesa do altar. Aí vai ser grande, viu? A ideia é que seja grande. Vocês podem fazer também, vocês não precisam digitar no formulário. Vocês abriram o formulário, vocês respondem. Aí, como vocês já sabem essa pergunta aqui, que eu estou mostrando para vocês, a pergunta do texto, vocês vão ter que fazer de forma descritiva, vocês podem fazer o texto numa mensagem de WhatsApp mesmo, copia ela e cola aqui. Sei lá. No Word, quem tiver no notebook. No Word e tal, vocês vão e cola a resposta aqui. Eu não lembro quantos são os caracteres assim, que cabe aqui, né? Mas enfim. Quando terminar tudo, vocês cliquem em enviar, a nota já vai sair na hora, né? Ok. E, enfim, eu vou só fazer um teste aqui rápido para ver a nota, eu vou chutar tudo aqui. Vou colocar aqui teste Tonho. Vai ser engraçado se a nota dele sair baixinha. Vou chutar tudo aqui, galera. Vamos ver. Eu não tô nem lendo, viu, galera? Então, vai chutando. Vou marcando tudo aqui, vou marcar. Não tem como botar nada. A gente vai saber que ele não é a resposta. Não, gente, vocês vão saber a resposta só depois. Quando vocês clicarem em enviar, vai aparecer aqui a ver a pontuação. Ó. Clique em ver pontuação e já vai aparecer as respostas também. Ó. Eu acertei nenhuma no chute. Já tá. A gente vai saber que nenhuma estava certa. Quem tá gravando a tela aqui vai pausar e vai ver que nenhuma estava certa.
Então, porque eu tentei tudo errado. Ó, aí aqui vai dizer, pronto, eu não vou descer porque vocês vão ter que ver a resposta, né? Então, tipo, aqui vai dizer qual é a resposta certa, certo? Verdade. Então, pronto, Oh, o nem o mouse questionário foi tava bem chegando montado. pra descer do nada. A tela aí. Tá tudo ok, o questionário. Então, pessoal, era isso. Vamos fazer agora a oração final, né? Ok, vamos. Vamos rezar o Santo Anjo da Guarda. Todo mundo pode desligar o microfone, né? A reunião já vai ser encerrada também. Então, espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês tenham gostado também do modelo. Eu contei agora aqui, começamos de 2h47, terminamos de 2h54, então foi mais ou menos 1h10 assim, de formação, que é uma hora de formação que era das 2 até as 3. Então, a gente teve 40 minutos com vocês só de quê? De oração e de avisos com ele. Então, vamos rezar o Santo Anjo e vai estar terminado o período de formação. Santo... Ô, Antônio, Oi, pode falar, Letícia. aqui no meu celular tá dizendo que é 3h54. Então, 3h54. A gente começou de 2h47 e foi até agora. Assim, eu tô contando. Você, sim, tá certo. Eu tô contando quando eu comecei a formação, mas assim, os avisos que tiveram foi 40 minutos. Então, mais ou menos 2 horas. Mas enfim, como ela já falou os avisos, Emily, as próximas reuniões vai passar de 1h10, 1h30, eu acho. Pelo menos comigo não vai passar desse tempo. Então, tô bem tranquilo quanto ao tempo. Nossa, falar isso na última vez durou nossa, quase uma eternidade. A próxima formação que eu vou dar para vocês é sábado agora o outro, eu não lembro o tema, mas é isso. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom, a todos que ficaram aqui, espero que tenha sido uma boa revisão. Revisei o máximo possível nesse encontro para vocês se situarem. Os próximos serão um pouco mais específicos, então vai ser mais tranquilo para vocês. E é isso, então vou encerrar a gravação agora, depois eu disponibilizo esse vídeo aqui ou no YouTube ou em algum outro canto, está sendo gravado. Para quem não pôde participar, vai ser uma boa, eu vou jogar lá no meu canal do YouTube para quem não viu. Vamos sair do YouTube, viu, gente? Coisa boa, é? Vamos sair do YouTube, gente. Então é isso. Você sai do público assim, desse jeito? Não, né? Vocês não vão aparecer desse jeito. Então, enfim, quando sair o vídeo, eu ainda vou ver. Bota Então, eu vou encerrar agora a gravação e vocês respondam, né? Deixei lá no grupo, quem quiser responder também, não vai entender nada. Então, se alguém vir querer tirar alguma dúvida com vocês, vocês podem tirar dúvida. Então, vocês têm essa liberdade, vocês viram a formação. Maria, eu já vou fazer 15 provas, mais ou menos, nessa semana. Mais uma. Valendo. Eu encerrei já a gravação lá. Saiu, agora voltou. Vocês nessa outra filmagem. Dupliquei. Olha onde é que eu tô ainda. No telefone. Superação. Mas é isso. Estou, Gustavo. Eu vou tomar banho agora que eu vou para transmitir. Então, podem ficar aí à vontade. Peraí, só uma pergunta. Tá dando pra escutar isso aqui? Se dá o quê? Dá pra escutar isso aqui? Não. Nada, não? Então, tchau. Tchau. Eduardo, todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Conselho.